Bom, o tema deste dia é como derrotar o espírito de covardia. Bispo, que tema intrigante e instigante. Mas o versículo tema está em 2 de Timóteo, que é esta carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo. Capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Diga com seus lábios: Deus não tem me dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você recebe esta palavra? Eu vou orar por você. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Pai, para dar início a mais um sermão, a mais um culto, aonde a Tua palavra estará sendo ensinada, para que possamos, com a nossa consciência pura, limpa diante de Ti, mas com fé, aprendermos e vivermos todos os dias da nossa vida e consequentemente vencermos, derrotarmos, destruirmos todo sentimento de medo, todo sentimento de teilia que tenta paralisar as nossas vidas. É na Tua autoridade, Senhor, que nós declaramos que esta palavra há de frutificar e encorajar as nossas vidas, em nome de Jesus. E uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Químio. Amados de Deus, eleitos do Senhor, povo que é propriedade exclusiva do Pai, nós temos vivido cada vez mais dias difíceis, aonde a todo momento a nossa fé, ela tem sido provada. Não só a nossa fé no que diz respeito à nossa crença, quanto à nossa salvação, mas também a nossa fé no sentido de confiarmos em Deus e nas suas promessas para a nossa vida. Porque as circunstâncias, que são muitas e são difíceis, elas têm afetado a vida de muitos cristãos, e com isso têm afastado muitas pessoas do caminho do Senhor, tem afastado o cristão do caminho de justiça, do caminho de coragem, do caminho do amor, do caminho do equilíbrio. Então veja que a verdade é que quanto mais aflições e perseguições nós passamos, mais deveríamos ter a nossa vida envolvida com Deus. Porque não existe solução, não existe outro caminho, não existe absolutamente nada que nós possamos adquirir para que nos faça vencer, derrotar, destruir, anular este sentimento chamado medo, senão a nossa comunhão e convívio com o Senhor, a nossa intimidade com Deus. Então vejam que o cenário do mundo hoje é um cenário de medo, é um cenário onde falta o amor ao próximo, é um cenário onde as pessoas cada vez menos se utilizam do domínio próprio. As pessoas não usam o fruto do Espírito, a bondade, a mansidão,
a longanimidade, o domínio próprio, o amor, nada disso. Eu estive esse final de semana passeando com os meus filhos e duas crianças estavam vindo na minha direção de bicicleta e de repente uma esbarrou na outra e caíram as duas no chão. Uma se levantou, eu fui socorrê-la, mas uma se levantou, pediu desculpa, foi sem querer. Me pediu desculpa, eu falei, não, sem problema, você está bem, está tudo bem. A outra eu fui socorrer e ela não queria desculpas, ela só queria insultar a sua irmã. E dizia, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Assim, uma criança de 8 anos de idade. Assim tem sido educado o mundo. A odiar, a maltratar, a falar mal, a desejar o mal do seu próximo desde pequeno. Mas nós estamos aqui para ensinar o contrário. E foi isso que eu tentei mostrar para aquela criança, dizendo, calma, tenha paz, tenha calma, você está bem, você não se machucou, glórias a Deus. Mas ela não deu nem atenção, ela só sabia insultar e reclamar. Então, amados, assim tem andado a humanidade. Mas veja que como eu ministrei na quarta-feira passada, a noiva de Cristo, ela deveria viver de forma diferente do mundo. Diga, eu sou diferente do mundo. A igreja de Cristo precisa testemunhar o poder das verdades bíblicas através da sua vida, vivendo de acordo com as virtudes divinas, dando bom testemunho, sendo exemplo para o mundo. Este é o nosso chamado. Foi para isso que você foi chamado. Então eu pergunto nesta manhã a você, o que acontece com os cristãos que acabam naufragando? O que acontece com o povo de Deus que quando se deparam diante da primeira ondinha, a primeira marolinha, já naufragam, quando na verdade deveriam experimentar a sensação de andar sobre as águas? É isto que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer com que você ande sobre as águas. Deus quer fazer com que a sua vida supere, ultrapasse os limites daquilo que você se depara diariamente, as suas adversidades, os problemas, as situações. Então, amados, veja o que o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta ao seu filho na fé Timóteo, em 1 de Timóteo 1,18. Atente a estes versículos, diz assim: este é o dever de que te encarrego. Paulo estava dando um conselho para o seu filho na fé Timóteo. Diz assim: ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate, firmado nelas, nas profecias, o bom combate, próximo, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar. Então veja que alguns não mantiveram os princípios cristãos, não mantiveram o seu foco na visão de Deus, foram negligentes quanto à prática da palavra, o aprendizado da palavra, e por isso acabaram naufragando na fé.
Naufrágio na fé significa destruição. Um barco, quando está à deriva e ele acaba por naufragar, ele acaba por afundar. Assim tem sido a vida de milhares e milhares de cristãos. Por quê? Porque ele aconselha, mantendo fé e boa consciência, ou seja, vivendo a palavra de Deus. E veja, amados, para combatermos este bom combate em nossa vida cristã, não podemos permitir que valores diferentes daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina permaneça dentro de nós. Porque se permanecer em nós, sabe o que acontece? Vai se refletir nas nossas atitudes. Vai alterar o seu comportamento, a sua essência. Vai levar você ao naufrágio. E Paulo fala sobre a boa consciência. Essa boa consciência é uma qualidade que é resultado da experiência pelo andar espiritual. Porque a verdadeira espiritualidade, ela se manifesta através do coração puro, através de uma boa consciência e através de uma fé sincera. Olha que interessante, a consciência é algo que está ligado diretamente à nossa alma, ao homem natural, ao homem real, ao homem interior, e que acaba por nos dirigir, nos conduzir, gerando conhecimento daquilo que é bom ou daquilo que é ruim. Por isso nós vemos exemplos de pessoas que não conhecem a verdade, tendo como princípio aquilo que é ruim. E só a palavra de Deus tem este poder de transformar vidas, de limpar o HD da pessoa que só aprendeu aquilo que era errado e colocar aquilo que é certo para que ela possa então, com discernimento, escolher entre o bem e o mal. Outro aspecto importante é o aspecto moral da fé. Também está em pauta neste versículo que acabamos de ler. Então, assim como a conduta diária e o desenvolvimento moral são fundamentais na vida de todo cristão. Veja que o bom soldado de Cristo, e aqui nós temos aproximadamente 3.000 soldados de Cristo, nós temos que ter uma conduta de modo que a nossa consciência esteja sempre em perfeita paz. Ou seja, a minha consciência está em paz porque ela comanda as minhas atitudes, e as minhas atitudes escolhem sempre e demonstram aquilo que é bom. E você tem que ter esta boa consciência quando você se envolve com as coisas do reino, quando você envolve a sua vida com a obra de Deus, quando você vem para a igreja, quando você está participando do culto, você tem assiduidade, você tem pontualidade, você é cordial, você trata bem o seu irmão, você sabe o quão importante é os cultos para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, você não é negligente quanto à palavra. Isso tudo faz parte de quê? Do meu relacionamento, das minhas atitudes em relação ao reino. Sou dizimista, sou ofertante, participo das atividades do ministério, mas também quanto àquilo que nós vivemos no mundo secular. A nossa atitude lá fora tem que ser a mesma aqui dentro, e vice-versa. Aqui não pode existir crente camaleão. Vocês conhecem o crente camaleão? Ele, quando entra na igreja, se transforma num santo, sai da igreja, já toma a forma do mundo. Nós não podemos ser crentes camaleão,
Porque a nossa vida, o nosso aspecto moral, a nossa consciência tem que ser legítima, segundo a palavra de Deus, porque senão nós iremos naufragar na fé. Então vejam que a boa consciência nos permite combater sempre o bom combate, com a certeza de que a nossa fé nos fará sempre vencedores, triunfantes. E as regras que devem reger as nossas vidas, que contribuem para a nossa boa consciência diante de Deus, elas precisam estar totalmente fundamentadas nesta fé genuína e poderosa, que por sinal é totalmente contrária ao espírito que por vezes tenta ganhar espaço na vida do cristão. Se você der brechas para o mundo, ele vai entrar na sua vida. Por isso você tem que estar com a sua consciência pura, perfeita, conhecendo o caminho certo para que você não permita brechas. E quando você permite um pouquinho de fermento, diz a palavra que este pouquinho de fermento que é o mundo, ele leveda a massa toda. Quando você deixa entrar na sua vida conselhos errados, é como aquela fruta podre que é colocada junto no cesto de frutas boas, uma só contamina todo o resto. Então não permita brechas na sua vida, porque se permitir, você acaba permitindo também que este espírito de covardia venha se instalar na sua vida. E a covardia, esta palavra do original grego, ela se chama deilia, e significa timidez e medo. Todas as vezes que nós damos brechas para o erro, nós acabamos dando lugar também para este tipo de sentimento, de medo, de timidez. Então, diante de tantas dificuldades, temos que enfrentar com perseverança. Eu sei que muitas são as lutas que por vezes tentam nos acovardar, mas Deus nos capacitou para que nós, através da sua palavra, tenhamos armas espirituais e poderosas nele para vencermos, para triunfarmos diante de qualquer medo, de qualquer situação que venha nos afetar. Mas vamos então identificar agora quais são os principais motivos que levam uma pessoa a dar lugar a este sentimento de covardia, para que nós estejamos vigilantes, atentos, e não venhamos a deixar que este sentimento venha tomar lugar na nossa vida, e por consequência, venhamos a viver de forma desencorajada, tímida, com medo. Então o primeiro sentimento que nós identificamos é o medo, está aí na sua apostila. E veja que o medo é um sentimento muito ruim, porque ele aprisiona a pessoa, ele gera ansiedade e toda sorte de sentimentos destrutivos, ele paralisa o ser humano. Toda pessoa que tem medo, ela fica paralisada, ela não avança, ela tem medo de enfrentar situações porque ela tem sempre dentro dela o sentimento de que vai fracassar. Então diga, eu não permitirei o medo na minha vida. Então veja que interessante, a primeira vez que vemos esta palavra medo sendo mencionada na Bíblia Sagrada, foi quando Adão e Eva pecaram e tiveram então a sua consciência, o erro, e por consequência tiveram medo diante de Deus. Não é isto que diz em Gênesis 3, versículo 10, diz assim: ele respondeu:
ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então vejam que Adão, ele teve medo porque estava errado, e por isso ele se escondeu, por isso ele se acovardou. E quantos de nós, quantas vezes tivemos medo, porque fizemos algo contrário à vontade de Deus, e isto gerou no nosso coração um sentimento de medo, de insegurança. Então o que Paulo estava mostrando é que nós não podemos naufragar na fé. Temos que viver a palavra com consciência, com temor, mantendo firme a fé e a boa consciência. E isto me leva a refletir algo importante. O principal motivo que abre brechas na vida do cristão para este sentimento chamado medo é não estar em sintonia com Deus, é não viver em sintonia com a palavra do Senhor. Por isso o medo, ele ganha espaço quando tiramos Deus das coisas que envolvem as nossas vidas. Se você tira a palavra de Deus da tua vida, você fica fragilizado, você fica ao léu, você fica vivendo segundo o que? A tua capacidade humana. Então, quando os nossos planos, pensamentos e atitudes não estão em sintonia total com Deus, quando estamos andando errados, em desobediência, ou seja, na contramão do caminho perfeito de Deus, nós ficamos com medo, nós ficamos paralisados, inseguros diante de toda a situação, ficamos preocupados e com medo até mesmo quanto ao futuro, ou qual decisão nós podemos tomar diante de uma situação qualquer. Ou seja, nós estamos disponíveis ao medo. E não é isto que Deus quer para a nossa vida. Veja o que diz em Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Então, amados, o nosso escudo, o nosso galardão, a nossa proteção tem que estar no Senhor. E é através desta certeza, desta convicção, que nós podemos banir o medo, através de uma boa consciência diante de Deus, através do pensamento certo, que nos levará a termos uma atitude de fé, sem duvidar, sabendo que sempre nós seremos protegidos, guardados e recompensados por Deus. Outro exemplo foi na vida de Josué. Josué 1,6 diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Próximo versículo: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amado, você recebe esta palavra para a tua vida? O Senhor está dizendo a você: não temas. Creia, o Senhor está contigo, é Ele que vai te conduzir. Por isso Deus, Ele é um Espírito conosco. Não podemos ter medo, não podemos viver espantados,
Precisamos andar conforme esta palavra. Deus manda sermos fortes e corajosos. E mais, para sermos fortes e corajosos e jamais desviarmos dos seus princípios. Porque é desta forma que nós seremos bem-sucedidos, por onde quer que andarmos. Então veja que a boa consciência, ela é gerada pelo conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, a coragem no nosso coração. Outro ponto importante, e na verdade é um motivo que leva as pessoas a este sentimento de covardia e que não coaduna com a vida de um verdadeiro cristão, é a falta de confiança em Deus. Duvidar de Deus é algo sério. Nós compreendemos que, como seres carnais, nós temos muitas fragilidades, é fato. Mas o que o inimigo mais deseja é minar a nossa confiança em Deus. É gerar dúvida no nosso coração, para gerar este sentimento de covardia, que por consequência vai paralisar você. Ele lança dardos para tentar atingir justamente aonde nós temos fragilidades, para desestabilizar a nossa confiança. O inimigo nunca vai querer atingir você no seu ponto forte. Se o ponto forte da pessoa é questões financeiras, não vai ser nesta área que ele vai usar de artimanha para tentar fazer com que você caia. Talvez use em outra área, na sedução, na parte emocional, na parte física, na parte conjugal. Mas o inimigo sempre vai tentar te atacar aonde você é mais fraco. Mas perceba que quando o apóstolo Paulo, que estava dentro de uma prisão neste momento, quando ele escreveu ao seu filho Timóteo, ele estava encorajando a que ele tivesse coragem e fé. Coragem e fé mediante todas as situações difíceis, diante de todas as provações que ele ainda iria enfrentar em sua vida. Mas esta coragem, esta confiança, esta força, este encorajamento não era segundo a sua capacidade, mas segundo a sua confiança em Deus. Assim também você deve agir. Veja o que diz em 2 de Timóteo 1,3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, ou seja, sem dúvida, uma fé sem desconfiança, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então veja que interessante, o apóstolo Paulo, ele tinha uma recordação muito especial. Veja que ele lembrava que há 3 gerações, esta família dava bom testemunho da fé genuína, da fé sincera. Porque este era o sentimento cultivado dentro daquela família, que começou na sua avó, na avó de Timóteo, e acabou por consequência influenciar também a sua vida. É através da sua vida, é através do seu exemplo, é através do seu testemunho que você vai influenciar os seus filhos, vai influenciar os seus netos, vai influenciar toda a sua família. Olha, se hoje eu estou aqui, graças a Deus por intermédio dos meus pais.
que souberam me dar a educação certa, que souberam me influenciar no caminho certo, para que hoje eu estivesse na obra do Senhor e os meus filhos também. Amados, nós fomos chamados para permanecermos inabaláveis, não naufragados. Isto começa através do nosso testemunho. Então veja a importância do seu testemunho, em primeiro lugar, dentro do seu lar. Não adianta você querer pregar, evangelizar e fora, se esquecendo de fazer isso dentro da sua casa. Amados, a sua fé genuína, ela precisa em primeiro lugar impactar a sua família. Ela precisa fazer a diferença dentro da sua casa. Então, neste versículo, há uma compreensão da palavra que diz a fé para a salvação, ela é também a fé que nos leva a crermos que aquilo que nós desejamos em vida, nós poderemos realizar. A fé que está na sua vida é para você confessar quanto àquilo que você vai viver após a sua morte, mas também para você requerer em vida. Você não pode abrir mão disto. Então, quanto mais confiança você desenvolve e deposita em Deus, mais coragem você terá e mais bom êxito você terá. Pense como Davi. Veja o que diz em Salmos 27:3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Diga: a minha fé, a minha confiança está em Jesus Cristo, independente do cenário que você esteja vivendo, independente daquilo que nós estamos presenciando na nossa cidade, precisamos colocar esta confiança e em prática diariamente, para que nós possamos ter coragem até mesmo para sairmos de casa e vir para a igreja. Temos que viver esta verdade. Deus está na nossa vida e nos encoraja diariamente a crer somente naquilo que Ele diz como promessa. Não creia em outra coisa. Não creia no que está dizendo o jornal, não é para a sua vida. O que é para a sua vida são as 7.000 promessas de Deus, e ponto final. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. E eu fui criado desta forma. Meus pais estão aqui como testemunha. Tudo aquilo que nós vivemos, eu tenho visto através da minha mãe e do meu pai testemunhos disso. Tudo era contrário. Até no concurso que minha mãe passou, tudo era contrário. Naquela época ela não conseguiu nem fazer um curso. Ela estudava com o material que o meu irmão aprendia no ginásio. E passou, foi uma das primeiras colocadas para o município, concorrendo com mais de 25.000 candidatos. Prestou um outro concurso para o município, passou de novo. Tudo isso testificando o quê? Que não é segundo a nossa capacidade, mas segundo a nossa confiança em Deus. Portanto, amados, se Deus colocou no teu coração algo que você deseja, algo que você está perseguindo, creia, avance e vai com fé, porque é Ele que está te capacitando. E olha que testemunho, e ela se aposentou com 3 matrículas, algo inédito. Deus faz isto. Mas na vida daqueles que confiam nele, tem que confiar, tem que acreditar, tem que depositar a sua esperança no Senhor. Então vamos ao terceiro ponto. Para vencermos o espírito de covardia, também precisamos combater o quê? A tentação
da frieza espiritual. Uma vida espiritual, ela tem que ser avivada, diga amém. Ela faz com que, quando ela é avivada, ela faz com que vençamos todo medo, com que a nossa confiança em Deus seja sem dúvida, sem incerteza, mas de plena convicção. E o próprio Espírito, ele mesmo testifica o poder de Deus em nós. É como eu vejo através das decisões que eu e minha esposa tomamos. O apóstolo é um verdadeiro exemplo vivo disto. Todas as decisões que ele tomou foram pautadas na palavra de Deus, confiando no Senhor. Ele não vivia ansioso, preocupado, roendo unhas. Será que Deus vai fazer? Será que não? Não. A fé avivada, ela demonstra atitudes fervorosas, de confiança. E Paulo também cita isso ao seu filho na fé, Timóteo, uma vez mais. Ele estava admoestando Timóteo, porque tinha experiências suficientes para saber que a vida espiritual, ela precisava estar fortalecida, fortificada, para vencer todo e qualquer sentimento de covardia. Em 2 de Timóteo 1,6 diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom que há em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não foi esse o versículo que nós começamos a ler? Qual é o espírito que Deus colocou dentro de nós? Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Precisamos manter a nossa fé sempre acesa. E isto só é possível através da busca diária pelas coisas espirituais. Amados, nós estamos nesta terra, vivendo neste mundo, mas estamos aqui como peregrinos. A nossa verdadeira essência é espiritual, por isso de lá nós viemos e para lá nós retornaremos. E veja o significado do grego desta palavra reviveis. Reaviveis, reaviveis. Vamos ver se eu consigo ler. Anadizopureu. É isto mesmo? Bispo André, tá certo, irmão? Anadizopureu. Olha que nome lindo para você dar para o seu filho. Brincadeira, hein? Que significa o quê? Reacender e reinflamar. Ou seja, a sua fé tem que estar viva, flamejante na sua vida. E é justamente isto que este altar tem feito sobremaneira, para que você possa viver todos os dias da sua vida crendo nestes dons espirituais que estão em você. A sua vida tem que estar assim, acesa, inflamada. Não podemos permitir que as circunstâncias da vida venham a esmorecer ou venham a embotar o exercício dos nossos dons espirituais. Quando você deixa de usar o seu dom espiritual, sabe o que você passa a usar? A sua carne. E aí, quando você usa a carne, infelizmente, há um desastre. Mas você está sendo educado neste ministério para que você use a sua armadura espiritual, a sua fé, porque é ela quem vai fazer com que você vá e alcance aquilo que você sonha. Então tem muitos crentes dormindo espiritualmente, se contenta apenas com um culto e não busca a palavra do Senhor. E por isto nós podemos ver vários crentes derrotados, fracassados, cheios de medo,
cheio de temores. Mas nós estamos aqui para buscarmos este crescimento na palavra, a uma vida não de medo, mas uma vida de temor a Deus, uma vida de oração a Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, para que possamos vencer. Romanos 13:11 diz assim: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amados, cada dia que passa está mais próximo a nossa salvação. É contagem regressiva. Não temos mais tempo a perder, não adianta mais viver uma vida espiritual fragilizada. Como o apóstolo diz, tico-tico no fubá, um dia eu vou na igreja, outro dia eu não vou. Se faz sol, eu não vou porque eu vou à praia. Se chove, olha, eu não quero me molhar. Temos que viver uma vida de compromisso com Deus, de intimidade com Deus. Chega de vida fria. Temos que viver uma vida inflamada, uma vida reacesa, com fé, com virtudes. Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então a nossa sociedade, ela está como? Ela está morta, porque não conhece essas verdades. Está morta espiritualmente, está morta na fé, está morta em todos os aspectos espirituais. Mas como diz o livro de Daniel, o povo que conhece o seu Deus, ele é forte e é ativo. Diga, eu sou forte e eu sou ativo, porque eu conheço a Deus, porque eu tenho intimidade com o Senhor. No versículo 15 continua dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, como ignorantes, sem conhecimento, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveite, não fique olhando para o relógio, não fique pensando nas coisas que você vai ter que fazer depois. Se concentre, ponha o seu foco neste momento no culto, porque ele diz: olha, os dias são maus, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Você está aqui hoje aprendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Esta palavra dissolução significa com vinho, com a palavra que leva você à libertinagem. Mas ele diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, deixe o Espírito Santo preencher todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que você for fazer na sua vida, conecte-se os seus pensamentos com a palavra de Deus, para que ela possa te conduzir, possa te orientar, possa ser alento para a tua alma, força, virtude para a tua vida, para que ela possa reaviver a tua chama, reacender a tua vida, inflamar a tua alma. Ele diz no 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando com canções ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Então você está aqui para aprender como deve ser a sua caminhada, a sua trajetória, qual é o comportamento que você tem que ter diante de Deus, para que a sua fé esteja fortalecida, para que você confie no Senhor, para que o medo não alcance a sua vida. E ele termina no 21 dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então não há espírito de covardia que resista a um homem ou então a uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus.
uma pessoa que louva, uma pessoa que adora, uma pessoa que é grata a Deus por tudo. Seja grato. Não focalize aquilo que foi uma pedrinha que estava no teu caminho, focalize que você chegou no teu objetivo. Às vezes, ao invés de falarmos das virtudes, nós ficamos comentando aquilo que foi empecilho. Não, deixa para lá. Ah, bispo, olha, eu quis comprar um negócio e de repente o inimigo se levantou. Aí começa a contar a história que o inimigo fez. Mas qual é o final da história? Conseguiu comprar? Sim, conseguiu. Isto é o que importa. O que importa é o começo do filme e o final do filme. O começo é que você foi posto para a salvação e o final é que você já é um salvo em Cristo Jesus. O que acontecer durante o caminho não importa. Quarto e último ponto. Para vencermos o espírito de covardia, também precisamos tirar o foco das nossas habilidades humanas. Tem muita gente que confia no taco, né? Diz assim, olha, eu confio no meu taco. Eu confio na minha força. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Então, amados, diante de qualquer desafio que você tenha que enfrentar na vida, coloque sempre o seu foco no Senhor. Porque muitas vezes a covardia, ela toma conta de nós. Sabe por quê? Porque nós achamos que temos que dar conta para que tudo seja bem feito na nossa vida. Ou seja, às vezes nós colocamos as nossas esperanças na nossa capacidade humana, no nosso talento, na nossa vocação. E quando você coloca a sua confiança, a sua esperança no seu talento, na sua capacidade física, intelectual, humana, no seu currículo, enfim, quando você põe a sua confiança na sua natureza humana, aí você passa a ter medo. Mas quando você coloca em Deus, e você pensa da seguinte forma, se Deus me chamou para isto, não importa se eu tenho talento, não importa se eu tenho vocação, eu vou chegar, eu vou alcançar. Então é isso que nós temos que trazer à nossa memória. Lembra quando Deus chamou Moisés? O que foi que ele respondeu? E ele respondeu mediante o quê? O foco nas suas habilidades humanas. É o que diz em Êxodo 4:10, diz assim, então, disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, começou a se lamentar, eu nunca fui eloquente, nem eu, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem o vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. É Deus ou não é? Deus está te mandando agir. Deus está te mandando prosseguir. Não é segundo as tuas habilidades. É claro que as habilidades foi Deus quem te deu para que você as usasse. Mas você vai segundo a força dEle. É Ele quem está te capacitando. Então Moisés, ele levantou uma objeção com base em quê? Na sua incapacidade. Mas recebeu de Deus uma inspiração, uma resposta com base no poder dele para a nossa vida. Então que você possa estar recebendo também este incentivo de Deus para que você prossiga. O mesmo aconteceu com o profeta Jeremias. Diz que ele relutou em assumir o ministério profético, porque ele se achava muito jovem, ele se achava incapaz de ser um porta-voz de Deus. E veja o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 1:4. A mim
Me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, aí vai a desculpa do homem. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E aí vão os argumentos. Poxa, eu sou tímido, eu sou uma pessoa que eu não consigo falar em público, eu sou uma pessoa que não gosto de, trabalhar nesta área, acho um pouco desgastante para mim, para o meu emocional. Mas olha o que o Senhor disse para ele. Mas o Senhor me disse, o Senhor está falando para você também: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Glórias a Deus. Deus está colocando nos teus lábios a palavra dele. Aquilo que você tem que falar diante de um juiz, aquilo que você tem que falar diante de um empregado ou de um patrão, Deus te conduzirá, Deus colocará você no lugar certo e agirá por intermédio da tua vida. Outro exemplo é Gideão. Também foi um exemplo para as nossas vidas. Ele não possuía credenciais impressionantes que o distinguisse como um líder, mas Deus o levantou para liderar um exército e derrotar os inimigos, com a certeza de que era o Senhor que estaria ajudando e capacitando ele. Em Juízes 6:11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Birzita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Amados, quando é Deus a nos enviar, pode se levantar o que for, você vai alcançar, você vai vencer. Ah, mas bispo, é muito trabalhoso. Não importa o trabalho que você tiver que fazer. O que importa é que Deus vai renovar as tuas forças, Deus vai te dar vigor para que você não desista, você persista, com fé nele e alcance a sua vitória. Então ele lhe diz: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Começou a dar desculpas, começou a confessar negativamente, começou a dar lugar à sua carne, começou a dar lugar à sua capacidade humana, ao seu background, ao seu currículo, começou a botar nos seus lábios as suas limitações. Todas as vezes que você usa uma má confissão, você está atraindo maldição, está atraindo problemas para a sua vida. Coloque nos seus lábios e confesse aquilo que é bênção para a sua vida. E no versículo 16 diz: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. O anjo ainda provocou mais. Ele achava que só teria que enfrentar. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. A minha pergunta a você é a seguinte: quem são os midianitas que se levantam contra a sua vida neste dia? Quem são os inimigos que se levantam contra a sua vida neste dia?
É o Senhor que vai adiante de você. É o Senhor que vai te levantar. É o Senhor que vai te conduzir. É o Senhor que vai te dar força, ânimo para que você vença todos eles como se vencesse um só. Todos eles que se levantaram contra a sua vida serão desbaratados. Então, meu irmão, encare qualquer desafio com confiança de que o Senhor já te capacitou. Seja um desafio ministerial, seja um desafio profissional, seja um desafio na sua escola, no campo sentimental, físico, emocional, não importa. Não se acovarde. Não importa onde você está, não importa de onde você veio, não importa o status da sua família. Se Deus colocar alguma oportunidade na sua frente, encare o desafio. Sabe por quê? Porque a vitória Deus já garantiu. Deus já garantiu. Amados, creia. A vitória o Senhor já garantiu. Eu sou o próprio testemunho disso. Olha de onde eu vim, olha onde eu vim parar. A minha família está aqui presente, testemunha. Meu irmão, meus pais estão aqui, me conhecem, sabe? Eu sempre conto isto, que quando eu estava na juventude, o pastor estava chamando os jovens para orar. Eu vi que naquele momento eu poderia ser a pessoa escolhida para estar orando em público. Eu falei, não posso. Eu vou sair. E saí da juventude, não quis mais voltar para a juventude, porque eu tinha medo, porque eu tinha pavor, eu tinha pânico de falar em público. Pânico, essa é a palavra certa. Se eu falasse em público, eu desmaiava. Tem que ver no noivado, como é que foi, hein? Imagina eu diante do apóstolo ter que pedir a minha esposa como noiva. Meu Deus, deu branco, deu preto, deu tudo. Eu paralisei, fiquei assim, paralisado, literalmente paralisado. Não saía, não conseguia falar. Meu sogro, tá bom, já sei das tuas intenções. Amém, eu permito. Então, amados, eu sou a prova disto. E hoje Deus me colocou sobre o altar para estar ministrando a sua vida. Mas sabe por quê? Pode aplaudir ao Senhor. Sabe por que isto? Eu estou fazendo isto, e eu faço isto porque eu sei que quem me capacita é o Senhor. Eu não fico olhando aquilo que eu tenho como habilidades, capacidades, porque eu não tenho habilidade nenhuma, não tenho capacidade nenhuma. Mas Deus capacita e chama, segundo Ele, a nós, para que venhamos a fazer e a falar aquilo que Ele quer. E eu termino com esta passagem que está em 2 de Coríntios para a sua vida, e que é o versículo da minha vida. Diz assim em 2 de Coríntios 3:4: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu só estou aqui em cima deste altar porque a minha confiança está no Senhor. E no próximo, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, de forma alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A tua suficiência vem de Deus. A tua suficiência vem de Deus. Creia nisso, confesse isto, viva isto. E tenha certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu confio, Senhor, e o teu povo também. E tenha certeza de que o medo nunca, jamais irá te paralisar. Você vai avançar, você vai conquistar, você vai vencer todas as coisas.
E os vencedores digam amém. E os vencedores digam glória a Deus. Vamos ficar de pé, assim seja, assim diz o Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus. Eu vou chamar a minha família, a minha esposa, para que dê a bênção final. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Deus é fiel. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. E é com esta certeza no seu coração que você vai sair daqui hoje com alegria, em paz, certo de que o Senhor é por você. Ele está na sua vida. Em paz nós sairemos, em paz nós seremos guiados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida dos corajosos, na vida do povo que foi chamado para vencer. Um povo inabalável em Cristo Jesus. Se você recebe, diga amém. Amém. Diga eu recebo. Eu tomo posse. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vá em paz. Vá feliz para a glória do Senhor. Amém.